No vias urbanas e estradas, as bacias hidrográficas são definidas muito facilmente. Como base cartográfica, podem ser usados mapas do IBGE e plantas topográficas em qualquer escala. Essas plantas e mapas podem ser obtidos por outras fontes, como o Google, por exemplo. Pode-se também misturar mapas de origem ou escalas diferentes. Por exemplo, pode-se usar mapas na escala 1 para 25 mil com plantas topográficas na escala 1 para 100 mil, como será mostrado a seguir. Após a importação dos mapas, definir o espigão bem como os talveres torna-se uma tarefa muito fácil, pois essas definições são feitas apenas com o uso do mouse. Depois que os espigões e os talveres estiverem definidos, o programa Vias Urbanas e Estradas executa todos os cálculos geométricos, como área da bacia, comprimento total dos talveres, centro de gravidade da bacia, entre outros, e apresenta imediatamente esses resultados ao projetista. Após estes cálculos, o projetista pode optar entre os mais usados métodos de cálculo do tempo de concentração e da vazão, possibilitando a execução de diversos ensaios, permitindo ao projetista escolher, através dos resultados, aquele que mais se adequa às condições da bacia que está sendo definida. Bom, vamos então definir uma bacia hidrográfica no Vias Urbanas e Estradas. Nós vamos definir uma bacia baseada em mapas do IBGE. Então a opção é essa aqui, georreferenciamento por mapas do IBGE. Primeiramente, nós vamos precisar de 3 arquivos. Esses arquivos são o arquivo com a carta do IBGE. É um arquivo JPG com a carta do IBGE. Nota-se que aqui eu fiz uma montagem, peguei 2 cartas e coloquei uma em cima da outra. Mas você pode fazer a montagem de mais cartas, 2, 4, 8, 16, até atender aí a sua região de interesse. O outro arquivo é esse arquivo DXF. Esse arquivo DXF ele é gerado a partir do formato DGN do IBGE. Esse formato DGN é um formato proprietário e o Vias Urbanas e Estradas não tem acesso a esse formato. Então o que é preciso fazer? Baixa o mapa topográfico do IBGE no formato DGN. Abre-se esse arquivo no AutoCAD e grava no formato DXF. O Vias Urbanas e Estradas tem acesso ao formato DXF. E o arquivo PCT. O arquivo PCT nada mais é do que o arquivo que contém os pontos de controle para fazer a sincronização entre o mapa e a topografia. É um arquivo texto simples que contém os 4 pontos de controle. Vamos lá então. Bom, para iniciar, georreferenciamento por mapas do IBGE. Nome do projeto. O nome do projeto tem que ser o mesmo nome do diretório onde coloquei os 3 arquivos. No caso aqui, ó, Projeto Brasília. Proje Brasília, né? Proje Brasília. O diretório de trabalho. O diretório de trabalho é o diretório pai de onde está o diretório Projeto Brasília. É esse diretório aqui, Projetos. Então, posso pegar aqui, Projetos. É esse o diretório de trabalho. No meu caso é FTEM Projetos. O Projeto Brasília vai ficar debaixo desse diretório Projetos. Bom, agora o sistema pede algumas definições topográficas, né? Algumas definições geométricas, né? Que não interessa no momento para nós agora. Vamos usar o padrão e pronto. Todos os projetos devem possuir pelo menos um trecho. Isso é uma exigência do Vias Urbanas e Estradas. Bom, fazendo essa exigência, eu vou colocar um trecho aqui, Rua 1, só para atender aí a exigência do Vias Urbanas e Estradas. Agora, eu preciso de entrar com um mapa que eu baixei lá do IBGE. Está aqui o mapa, que está no diretório Projetos/Brasília. Agora, eu preciso sincronizar aqueles 4 pontos de controle aqui no mapa. Então, vamos lá. Eu sei que os pontos de controle estão aqui embaixo.
o primeiro mapa. Um está aqui, o P1 está aqui, o P2 está aqui, o P3 está no final da folha, do lado esquerdo. Não está marcado aqui, mas eu sei que está aqui. E o P4 está aqui. Feito isso, eu preciso de pegar o arquivo com os pontos de controle. Aquele arquivo que está aqui nesse diretório aqui, ó. PCT aqui, que já criou outros arquivos aqui. E o arquivo com as curvas de nível, que é aquele DXF, projeto Brasília.dxf. Equidistância das curvas de nível. Esse mapa, as curvas de nível estão de 50 e 50 metros. E importar. O sistema calcula as cotas das curvas de nível. Algumas curvas de nível não puderam ser cotadas. Isso acontece sempre, mas são muito poucas curvas de nível que o sistema não consegue cotar. Para cotá-las, pressione o botão Cotar CN na barra de tarefas. Vamos lá. Ok, os arquivos foram importados com êxito. Ok. Aqui está a planta. O DXF é o arquivo que tem as curvas de nível. E o JPG é o arquivo com a carta. Tá? Vamos ver aqui, vamos explorar aqui um pouco. Sabemos que essa região é de Brasília. Veja, eu poderia ter feito a colagem de vários arquivos, de vários mapas aqui, ó. 2, 4, 8, 16, até atender todo o mapa topográfico. Mas, como isso é só um exemplo, vamos limitar a essa área aqui. A malha de coordenada está de 100 em 100 metros, vamos pôr de 10.000. É isso aí. Ó, aí está. Temos aqui, vamos falar um pouco aqui, a região é Brasília, o lago está aí. Brasília. Vamos ver que está tudo aí. Vejam as curvas de nível do mapa topográfico com a da carta. Vemos que está mais ou menos coerente, né? Está coerente uma com a outra. Veja essa região plana aqui, ó. Tem um loteamento aqui, ó. Aqui. Mais ou menos coerente, né? Vamos lá. Agora, vamos escolher uma região aqui, uma bacia, para fazermos o nosso cálculo aqui. Vou tirar o mapa por um instante. Bom, agora vamos definir uma bacia aqui. Nós vemos que pegar essa, eu sei que tem uma bacia aqui, ó, uma bacia de 20 quilômetros. Aqui, ó. Dela tá aqui, ó. Aqui, essa região aqui forma uma bacia. Então, a primeira coisa a fazer é definir o talveg principal. O talveg principal tem que ser definido de montante para jusante. Então, eu sei que aqui temos o lago, né? Aqui tem a barragem, aqui o lago, aqui temos a curva de nível aqui, ó, 1100, 1050, tem uma pequena descida aqui, e aqui 1150, 1100, 1050 está descendo aqui. O talveg principal dessa bacia está aqui. Ele desce por aqui, vem aqui, faz aqui, desemboca aqui no rio. Então, vamos definir. Venho aqui no digitalizar acidentes topográficos, talvegs. E também por aqui, venho só clicar nos pontos para definir o talveg.
Observe que no Talveg ele tem que estar sempre descendo. Então, uma curva de nível, numa certa cota, corta o Talveg apenas uma vez. Né? E a curva de nível sempre entra por um lado e sai pelo outro. Sempre assim. E agora vamos definir o espigão. O espigão, nós vamos cortar esse Talveg aqui, vamos colocar fósforo aqui, né, para limitar a nossa área. E agora vamos passar para o espigão, que é esse ícone aqui. E eu sei também que aqui tem os Talvegs secundários descendo aqui, ó. E o espigão, esses Talvegs aqui estão descendo aqui, né? Por exemplo, esse Talveg aqui, ó. Está descendo aqui, está indo para o Talveg principal. Já esses Talvegs do lado de cá, ó, estão descendo para cá. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui não pode ser calculado. Esse aqui, por exemplo. Está descendo para cá. Então, entre esses dois aqui, o Talveg dessa bacia está passando aqui. E eu já estou vendo ele aqui, né? Que está passando aqui, aqui, vindo aqui. Aqui são Talvegs que estão vindo para esse lado, e entre essas duas curvas de nível aqui, é a crista do nosso Talveg. Aqui está na cota 950, aqui está na 950 também. Aqui está na 1000. Eu tenho a opção aqui para visualizar as curvas de nível. Eu posso querer visualizar, por exemplo, só as curvas de nível na cota 1050. Curvas de nível na cota 1000. Então, facilita bastante aí a visualização do Talveg, da bacia, né? Vamos lá. Bom, então, a gente sabe que esse espigão está passando aqui no meio, está vindo aqui, né? Aqui, vindo aqui. Aqui tem um espigão aqui também, que passa aqui, ó. Então, vamos lá. Espigão. Esse que está passando aqui, né? Sei que está passando entre essas duas curvas de nível aqui, que as duas são 950. Opa, a cota desse ponto não pode ser calculada. Caso este seja um projeto com cartas topográficas do IBGE, verifique se não há alguma curva de nível sem ser cortada nas proximidades. Caso haja, corte através do botão cortar CN e tente novamente. Bom, como é que eu sei se tem alguma curva de nível aqui sem cortar? Eu venho nesse botão aqui, ó. As que não estão cortadas ficam verde. Resolver esse problema é muito simples. Eu tenho aqui 950, essa 950, vamos pôr o que aqui? A gente não vai ter que, né, ver uma aí que melhor se adapta. Vamos pôr 1000 aqui, ó. Tá? Cotar. Cotar essa curva na cota 1000. Vamos continuar aqui. Esse aqui está passando aqui no meio, né? E deve estar passando. Vamos cortar aqui, ó. Não, vamos cortar aqui, ó. Né? Então vamos pegar aqui por esse espigão aqui, vamos vir aqui. Opa, aconteceu de novo. Essa curva de nível aqui.
pôr 1000 aqui também. Ok. Agora continuando. Passar aqui. Aqui. Sei que esses talveres aqui estão correndo do outro lado de cá. Outra coisa, o espigão não pode ficar cortando muito as curvas de nível, não. Tá? Ele tem que ir junto com as curvas de nível. Agora aqui tá tranquilo. Aquele morrinho alto aqui, aqui a gente sai para cá. Ok, fechou a bacia. Vamos travar. Agora eu preciso de definir os outros talveres da bacia, né? Agora a carta vai ajudar um pouco. Ó, aqui, cheio de talveg aqui, ó, dos dois lados, cheio de talveg aqui, ó. Ó. Tem bastante talveg. Ó. Então vamos tentar colocar o máximo possível esses talvegs na nossa área. Então vamos lá. Acho que é isso, né? Faltando alguma coisa aí? Não, né? Bom, vamos continuar. Agora que a bacia já está com todos os talveres definidos e com o espigão definido, eu posso finalmente calculá-la. Vamos lá. A bacia está toda aí. Para calcular a bacia, basta que eu venha no espigão e clique com o botão direito aqui. Vai editar bacia hidrográfica. Dá-se um nome para essa bacia, vamos pôr bacia, vou botar Boca, que é o nome do córrego. 5, calcular. Aqui ele vai fazer os cálculos geométricos. Calcula a curva isométrica também. Aí, os cálculos foram executados com êxito. Área da bacia, comprimento da maior diagonal da foz, coeficiente de compacidade, fator de forma, comprimento total de talvegs 41 km, densidade de drenagem 1,93, percurso médio de escoamento 0,67 km e altura do talveg principal 200 metros. Agora vamos às definições hidrológicas. Bom, eu tenho vários métodos aqui para o cálculo do tempo de concentração. Tenho esse aqui, tem o Venteshaw, Kirkpatrick, Picking, Kirby-Hathaway e Denoise. E para cálculo da vazão, eu tenho racional corrigido, IPAU, Venteshaw, McMath e o Coqueio-Errara. Tá? Vamos ver aí um exemplo disso aí. Bom, aqui temos parâmetros de entrada. Intensidade da chuva, eu já tenho uns parâmetros previamente definidos aqui, vamos por 110. Tempo de duração da chuva,
70, tempo de retorno da chuva, 100 anos, coeficiente volumétrico menos 0,26, esses fatores aí estão pré-definidos, coeficiente de distribuição espacial 92% e pronto. Agora eu posso escolher o método de cálculo que eu quero para o tempo de concentração. A princípio vamos colocar o peaking e a vazão vamos calcular com o IPAU, que é o bem conhecido. Calcular. Bom, tem um detalhe aqui que o talveg principal não está particionado. E para calcular a declividade média equivalente do talveg principal, é preciso de particioná-lo, dependendo da inclinação. Mas vamos deixar isso para outra etapa. Bom, ele executou os cálculos iniciais aqui, ó. Coeficiente de escoamento superficial, declividade equivalente do talveg. E aqui vemos volume de escoamento do hidrograma, vazão de projeto, vazão de cheia. Ok. Agora eu preciso calcular os dados do canal na foz. Coeficiente de rotatividade 0,035, terra. Área molhada, vamos por 5, raio hidráulico 3, declividade 0,05, 5%. Calcular. O sistema me dá a vazão média por Manning e a vazão por Manning e continuidade. Aí. E é isso aí. Agora o que pode ser feito? Você pode ensaiar outros métodos de cálculo aqui, ó. Não quero pique, eu quero por pique. Calcular. Ó, deu outra vazão, outro volume de escoamento aqui. Não quero mais ir para o U. Eu quero racional. Aquele lance do talveg. Aí, deu a vazão, mudou a vazão máxima e a vazão cheia. E aí, você escolhe o que melhor se adequa às condições da sua bacia. Basicamente, é isso. Agora, aquele lance lá do talveg principal, como é que se resolve? Bom, eu posso, fecho aqui, e vou no desenho das seções. No desenho das seções, tem esse botão aqui, ó, que é talveg. E esse aqui é ipsograma. Talveg. Tá aí o perfil. Bom, tem que fazer uns pequenos ajustes aqui. 500 metros a malha. E aqui está o perfil do talveg principal. Mas eu preciso de mudar um pouco a escala para ficar visível. Escala 10:1, né? Está aí o perfil do talveg principal. Como as curvas de nível são de 50 e 50 metros, ficou um longo trecho aqui na mesma cota, né? A montante aqui tem mais curvas de nível lá, a montante, e deu para fazer um perfil mais adequado aqui. Agora vamos colocar partições nesse talveg. Eu acredito que uma partição seja até aqui, que a rampa está bem mais acentuada, e outra partição aqui, que a rampa está bem menos acentuada. Então vem nesse botão aqui e só coloca a partição aqui. Fica escape. Isso aqui fica assim uma partição do talveg a 1450 metros do perfil. Gravo e volto lá no desenho da bacia e defino novamente com a nova partição. Editar bacia hidrográfica, calcular, fazer os cálculos novamente. Eu calculo aqui. Aqui não vai mudar nada, né? Teoricamente não muda nada aqui.
mas aqui muda a declividade equivalente do alvéolo principal. Eu preciso recalcular, para recalcular eu preciso de mudar algum número de entrada aqui, 92. Calcular, foi para... Mudou um pouco, né? Os cálculos foram adaptados a nova declividade do alvéolo principal. Dá uma olhada assim. Vamos ver as vazões aqui como ficaram. É isso aí. Você pode ensaiar aqui outros métodos, né? Tem vários métodos aí para serem usados. E temos também, por último, temos o quê? Salvo aqui. Por último, temos a curva ipsométrica. O sistema também fornece a curva ipsométrica, esse ímã aqui nas seções. A curva ipsométrica mostra a área da curva, a montante da curva de nível e a porcentagem dessa área em relação à área da bacia. Bom, então nós temos aqui que na cota 1150 temos 3,09% da área da bacia acima dessa cota. Na cota 1100 temos 22,57% da área da bacia acima dessa cota. Na cota 1050 temos 35% da área da bacia acima dessa cota. E assim sucessivamente. 1000 temos 55,08, na 950 temos 81 e acima da cota 900 temos 98% da área da bacia. Como temos, as curvas de nível são de 50 em 50 metros, então o hipsograma não ficou muito detalhado, ok?